o salmista vai comparar com uma palmeira. O que uma palmeira tem a ver com um cristão? E depois eu fiquei pesquisando como que um cedro, o que o cedro tem a ver com o cristão? Aí eu fiquei apenas estudando sobre essas duas árvores. E pelo estudo dessas duas árvores, trouxe exatamente o que Deus precisa falar com nós. Eu fiquei pesquisando se você ver lá o estudo botânico, que é o qual estuda as árvores, eles vão falar que a palmeira é uma das únicas árvores mais fortes do mundo. A palmeira, para você ter ideia, ela não contém casca ao seu lado. Ou seja, para matar um pé de mamão ou um pé de, de manga, é fácil. É só você tirar a casca e ela vai brotar de novo. Você tira a casca, vai chegar um tempo que ela morre. Porque ela precisa dos nutrientes que a casca contém, que são as cascas exteriores. Então, o nutriente que a palmeira precisa está nas cascas. Então, tirando o que está de fora, ela morre. A palmeira, não. A palmeira, os nutrientes da palmeira vêm de dentro para fora. Por isso que o crescimento da palmeira é como se fosse uma rosa, ela é de dentro para fora. Por causa disso, não é fácil matar uma palmeira. Porque os nutrientes dela, ela não depende do que está de fora, mas do que está de dentro. Agora você entende por que o cristão precisa ser uma palmeira. Eu não dependo do que está ao meu redor. Eu dependo do que está dentro de mim. Aleluia. O que me faz ser um cristão não é o que eu uso, é o que eu sou. O que me faz ser um homem de Deus não é o que eu visto, mas é o que eu me entrego, é o que eu vivo. Os nutrientes vêm de dentro e não de fora. Porque é fácil. Se eu tirar o de fora, eu morro. Quer saber se a pessoa é homem de Deus? Quer saber se o cara ou a mulher é servo de Deus? Tira o que ele tem. Se ele permanecer, é mulher de Deus. É tirar a casca. É por isso que Deus, ultimamente, tem tirado muitas cascas para provar quem é você. Aleluia! Fui mais a fundo, fui pesquisar. Descobri que a raiz da palmeira também é uma das raízes mais fortes. Para você ter ideia, em 2005, em janeiro, houve um tsunami lá no... Eu até anotei aqui, eu esqueci, rapaz. Em janeiro, na Indonésia. Em 2005, fizeram até um filme. O mar invadiu tudo. Derrubou prédios construídos pelo homem. Destruiu tudo, não sobrou nada. Só sobrou palmeiras em pé. E uma mulher de 23 anos conseguiu sobreviver durante 5 dias, agarrada onde? Na palmeira. No 5º dia, um barco pesqueiro foi lá resgatar ela, porque ela estava em cima de uma palmeira. Um tsunami não abalou uma palmeira. Se você botar fogo na palmeira, vai acabar o que está em cima, mas depois que vem a chuva, brota tudo de novo, porque a sua raiz está funda. Passando o tempo, eu fui pesquisar novamente, porque ainda... Não é só isso. Deus não vai comparar com uma palmeira apenas por causa disso. E fiquei pesquisando. A palmeira, ela pode crescer até 40 metros. Cresce 1 metro por ano. Crescimento até um pouco mais rápido. 1 metro por ano. Uma palmeira, para você ter ideia... ela, além de o nutriente ser de dentro para fora, a palmeira, ela só frutifica e ela só dá flor uma vez na vida. Ou seja, para você ter ideia, só para você ter ideia, em 1960 foi plantado umas palmeiras lá no Rio de Janeiro. Ninguém falou nada quando plantaram. Em 2019, floresceu. Até o G1 da Globo foi lá fazer uma matéria. Ou seja, quando plantaram, ninguém viu. Quando estava colhendo os nutrientes, ninguém viu. Mas quando floresceu, até no noticiário teve que falar.
É por isso que muitas vezes você está escondido, não é porque você não está vivendo. É por isso que você está escondido, não é porque você está sobrevivendo, é porque Deus está trabalhando. Para quando você florescer, aí sim, quem estiver ao teu redor vai ter que falar de você. A Palmeira, em 2019, eles tiveram que filmar, gente, aconteceu algo incrível. Umas palmeiras de 1960 começou a florescer agora, porque a palmeira ela floresce de 40 a 70 anos. 40 a 70 anos. E o que acontece? Quando ela floresce, ela demora em média 6 meses a 1 ano de flor. E depois ela morre. Ela demora tanto tempo para florescer uma vez na vida e depois morre. Aí eu fiquei pensando, como assim? Deus vai nos comparar com uma palmeira que floresce uma vez no ano? Depois fui descobrir. A palmeira floresce em qualquer ambiente. A palmeira floresce em qualquer terra. A palmeira floresce em qualquer local. E ela floresce principalmente em qualquer estação. Aleluia! Quando dá a data de florescer, não há estação que impede. Se tem uma estação que está te impedindo, o problema não é a estação, é você. Se tem algo que está impedindo o teu florescimento, não é Deus, é você que está no local errado então. É você que está colhendo nutrientes de outro local. Talvez você como uma palmeira, você não precisa de nutriente exterior, mas você está correndo atrás daquilo que não precisa. Os nutrientes que você precisa já está ali. Só que o problema é que muitas coisas estão te impedindo e você está parando naquele momento. Para você ter ideia, uma palmeira ela é tão resistente que a 40 metros de altura, se você pegar a ponta dela e encostar no chão, ela não quebra. E se você soltar, ela volta de novo. Uma árvore comum, ela pode ser arrancada de 50 a 100 km por hora, um vento arranca uma árvore. Para você ter ideia, quando dá uma ventania de 50 km por hora, arranca um pé, arranca uma planta, arranca uma árvore, é mais forte que vier. Mas a palmeira suporta até 240 km por hora. Para você ter ideia, você não fica parado num vento de 150 km por hora, mas a palmeira suporta o dobro. A palmeira, se ela estiver numa fase de crescimento para cima, se você botar uma caixa, uma parede em cima dela, ela vai desviar da parede, mas vai continuar crescendo. Não há impedimento para ela. Depois eu falei assim, tá, Senhor, até agora eu entendi. Agora eu entendi por que o justo tem que florescer como a palmeira. Mas o que tem a ver o cedro? Aí que vem o mistério de Deus. Porque até agora Deus comparou só o florescimento. Agora Deus está comparando o crescimento. Então Deus vai falar assim, olha, o justo florescerá como a palmeira, mas crescerá como o cedro. Por que não crescer como a palmeira? Não, porque a palmeira cresce 1 metro a cada ano. Como eu disse, é até rápido. Agora o cedro não. O cedro fica em média 5 anos para crescer 5 centímetros, apenas. Ela passa 1 ano, ela está lá desse tamanho. Passa 2 anos, ela está desse tamanho. Passa 3 anos, até o seu 5º ano, ela continua o mesmo tamanho, Joel. As pessoas olham para ela e falam assim, não vai crescer mais. Já tem 5 anos. 5 anos nessa terra. E só cresce esse tamanho. Mas o crescimento dela, de 5 anos, não é da terra para cima, mas da terra para baixo. Aleluia. Porque até o 5º ano, o que está crescendo é o que os olhos vê. Mas o que os olhos não vê é o crescimento. Ela está com 5 centímetros para cima, mas de raiz, 1,5 metro. Aquele rapaz é tão pequenininho, ninguém dá nada para ele. 5 anos no mesmo local, mas não sabe o tamanho da raiz que ele tem.
Ah, aquela pessoa ali, a gente não dá nada por ela, tão pequenininha, a gente vê todo dia no mesmo banco, no mesmo, mesma história, no mesmo testemunho, mas não sabe a raiz que ela tem. E outra, muito interessante, além de ela começar a crescer no 5º ano, ela só cresce depois que toda raiz, você pode pesquisar, chegar em casa, toda raiz, ela vai descendo, descendo. Quando ela encontra uma pedra, ela para de crescer. Todas as árvores, ela para. O cedro não. O cedro, pelo contrário, aquilo que é impedimento para outras, para ela é estabilidade. Quando ela olha a pedra, ela simplesmente abraça a rocha para ficar mais sustentável. No momento que ela abraça a rocha, aí sim, ela começa a crescer. Quem é a nossa rocha mesmo? Então, se nós não estamos crescendo, é porque nós estamos abraçando rochas erradas. Então, se você está crescendo, mas qualquer ventinho está te derrubando, é porque a sua raiz não chegou ainda no alvo. Quando a raiz não parou ainda, o mistério é maior. E depois, quando a raiz chega na pedra e abraça no 5º ano, o crescimento começa de cima. Começa a crescer. Aí, meu amigo, ela chega até 40 metros de altura e não há vento que derrube. Para você ter ideia, um cedro pode viver mais de 1000 anos. Em Israel, se eu não estiver enganado, eu estava até pesquisando, que encontraram cedro que provavelmente é da época de Jesus. Para você ter ideia. É só uma teoria, por enquanto não há nada provado. Pode ver anos, milhares de anos, um cedro. Ou seja, quanto mais devagar eu cresço, mais eu duro. Sabe aquelas pessoas que querem crescer rápido? Sabe aquelas pessoas que estão subindo o degrau, quando vê que está devagar, ele quer pular o degrau, mas quando vem a pancada, o tombo é maior? Exatamente, o cedro é ao contrário. O crescimento é aos poucos. Aos poucos. O cedro não precisa também de estação. O cedro não precisa de vento, de qualquer ambiente. Mas qual a diferença? Qual é a semelhança em uma para outra? Lembra da palmeira? Que eu disse que vive em qualquer estação? Sim, mas só há um lugar que a palmeira não sobrevive. Só há um lugar que a palmeira, se você plantar, ela não dá raiz, ela não vive, ela vai morrer. Alguém já viu uma palmeira no Alasca? Você já vê em qualquer lugar, mas no Alasca não. Por quê? Porque o Alasca é frio. Talvez você não está crescendo porque tem um iceberg do seu lado. Talvez, ou é você que é um iceberg. Eu mesmo já não dependi muitas vezes de crescer, pedindo ao Senhor, Senhor, eu tenho que crescer, descobri que tinha um iceberg do meu lado. Quando eu me libertei desse iceberg, aí sim eu comecei meu crescimento. Saia do meio do frio e vai para a sua estação, que aí sim você vai começar a florescer. Saia do meio do frio, que aí você vai crescer como cedro. Lembra quando eu disse, o pastor vai lembrar de há um tempo atrás, que eu disse que esse ano era o ano da minha colheita? Testemunho forte para me contar, que no último dia da minha madrugada, eu falei assim, Senhor,